noite, irmãos. Graça e paz a todos. Esse louvor que eles cantaram foi muito lindo, né? Quando um trecho do louvor diz assim: digam aos abatidos, não percam a fé. Eu me encontrei nessa condição. Porque na semana passada nós tivemos uma superlotação aqui à noite. De manhã, quando eu estava dizendo para o Reinaldo, olha, acho que nós tivemos umas 120 pessoas. Ele falou, não, só de mulher tinha quase isso. Nós tivemos mais de 180 pessoas no culto da manhã. E hoje muitas lacunas, né? Eu não sei se o pessoal está com medo do coronavírus ou estão lá na Paulista. Mas o importante é que nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, cultuando a Deus. E os irmãos sabem que eu sou um soberanista e eu creio que muito mais do que a nossa escolha e vontade em estarmos aqui, eu creio que Deus nos trouxe aqui e tem nos abençoado com este culto extraordinário. Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, disse Jesus, eu estaria presente. A segunda pessoa da Trindade. E nós vamos continuar falando sobre revelação. Nós hoje falamos sobre revelação à luz de 2 Reis, capítulo 7, versículos de 11 a 22. E hoje continuamos falando sobre revelação na exposição de Marcos, no texto sequencial que se encontra no capítulo 9, no versículos 30 a 29. Deixa eu corrigir aqui, o Betinha. Desculpe o erro de digitação. É capítulo 9, versículos 30 ao 32. É bem curtinho o trecho. E vamos falar um pouquinho sobre revelação. Mesmo assentados, com toda reverência, acompanhe a leitura. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Amém. Até aqui. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Curva a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós te damos graças, Senhor, porque aprove ao Senhor, pela tua imensa graça, poder e misericórdia, nos trazer aqui, neste culto vespertino. E nós te louvamos por este privilégio, pela fé, pela alegria que o Senhor nos dá no Espírito, de estarmos juntos e cultuar com portas abertas. Obrigado, Senhor Deus, pela forma com que o Senhor tem nos conduzido. A dirigência do culto, a leitura pública das Escrituras, as orações, os louvores e agora a exposição da Tua Palavra. Ó Deus, obrigado, Pai, pela vida em Cristo, pela igreja, pela família, pelas tribulações, pelas crises. Nós te damos graças por tudo, ó Deus. Nós te louvamos por todas as circunstâncias em que o Senhor permite que vivamos. E agora nós clamamos mais uma vez, renove as Tuas misericórdias. Perdoe os nossos pecados, apague, Senhor, as nossas transgressões, nos cubra com o Teu sangue, que a Tua Palavra fale a nós de maneira extraordinária, que ela nos transforme, ó Deus, que nós saímos aqui alimentados, nutridos e transformados pelo poder da Tua Palavra. Ó Deus amado, repreenda o mal, repreenda o que não venha de Ti, e ajuda-nos a estarmos inteiros e completos aqui em culto, com as mentes cativas
na tua voz, na tua fala. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pois bem, como sempre tenho feito, extraído um título do texto, e com essa perícope minúscula, pequena, de 4 versículos, 30, 29, 30, 3 versículos. Ficaria difícil extrairmos um texto, mas eu penso que o texto áureo, que o texto ouro, é esse que está aí. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Interessante, quando o Senhor Jesus fala de si mesmo, ele diz na terceira pessoa, na segunda pessoa, singular, é isso, né? O Filho. E aí ele sempre fala, o Filho do Homem, extraindo esse texto dos profetas. E aí então nós temos um texto forte, dizendo que o Filho do Homem será entregue. Parece um paradoxo, isso não cabia na mente dos discípulos. Como o Messias, aquele que iria restaurar o reino de Israel, ao mesmo tempo, sendo Messias, agora é um servo sofredor que seria entregue. Isso mesmo, isso nos remete a um tema doutrinário, que é a revelação. A etimologia dessa palavrinha é tirar o véu. Em algumas exposições de teologia sistemática, nós temos esse tema que a gente trabalha, que é a revelação, que é a etimologia tirar o véu, muito provavelmente se referindo aos noivos, aquele que iria conhecer a sua noiva no dia do casamento, como na cultura oriental antiga. Então nós temos essa palavra que ela encaminha para duas vertentes. Quando a gente ouve a palavrinha no texto bíblico, revelação, nós temos duas vertentes, que é a inspiração das Escrituras, feita pelos autores sagrados, inspirados, que é a palavrinha que tem lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada, é a palavrinha theopneustos, soprado por Deus. A inspiração é dos autores originais. E a palavra é iluminação. Então você tem inspiração e iluminação. Eu estava separando uma aula de homilética, que não é aquilo que se faz com óculos, não, né? Homilética, arte e ciência de pregar o Evangelho. E um dos autores estava dizendo que o pregador deve ser inspirado. Não é muito correto isso. O pregador é iluminado. A inspiração, ela vem das Escrituras Sagradas. Mas sobre revelação, nós falaremos um pouco mais. O quadro desse texto, esse episódio, mostra que eles estavam, muito provavelmente, ali no Monte Hermon, ao pé do Monte Hermon, logo depois que ele expulsa o demônio, aquele espírito mudo e surdo daquele menino. Então, o texto diz que eles vão em direção a Jerusalém. E Jesus repete a sua predição naquilo que o aguarda. Então, há apenas um acréscimo. E o acréscimo é esse texto, que não tinha lá no texto 9:31. O texto é: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Então, apesar dos discípulos seguirem a Jesus, apesar deles aprenderem com Jesus nesses quase 3 anos aqui, a gente percebe que eles sempre entram em conflito, entendendo que o reino de Jesus seria humano, seria terreno. Mas o Senhor Jesus, em suas palavras, em seus atos, ensinava para eles o que significa viver na direção de Deus, inclusive nas atividades diárias. Porque
quando se pensa num treinamento feito por Jesus, o que eles poderiam esperar é que eles receberiam tanto poder para dominar os outros. Mas aqui o ensino, ele é contrário. Como sempre digo, a pirâmide é invertida. Em lugar de dominar os outros, eles deveriam servir. E à luz do cristianismo, servir até a morte. E a Bíblia nos ensina que morremos todos os dias. E esse realmente é o preço do discipulado. E nós aprendemos em nossa vida, na adolescência, na juventude, nas escolas, e a gente aprende a sermos dominadores, a dominarmos, a adquirirmos bem, adquirirmos poder. Mas o sentido do cristianismo é serviço. A princípio, mordomia, um dos itens da mordomia é tudo que temos e somos pertence a Deus. E nós somos meros administradores. Nós administramos aquilo que Deus coloca em nós. E tudo que somos, tudo que temos, incluindo nossos dons, nossos talentos, que são habilidades humanas, não é para nós mesmos, é para as pessoas. E Salomão já dizia isso. Ele dizia assim, olha, o sentido da vida, assim, quando ele faz o texto do desabafo, lá no livro do Eclesiastes, o sentido da vida é você trabalhar, é você adquirir recursos. O sentido da vida é você comprar roupas bonitas, é você dar uma festa e chamar os amigos. Esse é o sentido da vida. Então, meus irmãos, sigam esse exemplo de Salomão, o sentido da vida. Vocês trabalhem, tenham recursos, comprem roupas bonitas, dê uma festa e me chamem. Né? É bíblico isso. Né? Agora, essa é a transposição. Aprender com Jesus os seus propósitos. É percebermos a revelação. E aqui, então, como subtítulo deste pequeno sermão, é realmente as verdades acerca da revelação de Deus. Mas não só essas verdades, a exposição das verdades, mas o que essa revelação tem a ver conosco. Nós podíamos falar um pouquinho sobre revelação. Uma das coisas mais interessantes que acontecem em nossa vida é quando algo é nos revelado, um segredo, algo que nós não sabíamos. Salomão chega a dizer que a fofoca é interessante, né? É até gostosa demais. Mas há coisas boas que devem ser reveladas. E Deus tem os seus segredos. Deus tem as suas lições que estão guardadas. Lá em Deuteronômio 29 vai dizer, né, que as coisas claras pertencem ao, mas as ocultas pertencem a Deus. Então, a Bíblia é completa, completíssima, mas há muitas coisas que nós não sabemos. E muitas coisas que os discípulos naquele tempo não sabiam, não entendiam, porque não era a hora deles revelarem. Inclusive, ao Antigo Testamento foi guardado o mistério de que o Evangelho seria para os gentios também, e essa realidade aconteceria mais tarde. Pois bem, vamos pensar um pouquinho não só sobre a palavra revelação, tirar o véu, aprender sobre o segredo, descobrir as coisas. Nós somos muito curiosos, né? O homem é muito curioso, está no DNA do homem essa curiosidade de querer saber isso. Né? Mas sobre doutrina da revelação, eu gostaria de dar apenas uma pincelada. A princípio, a doutrina da revelação, a doutrina das Escrituras, perdão, é a base de todas as demais doutrinas. Os reformadores, eles rejeitaram essas tradições eclesiásticas que colocavam as novas revelações do Espírito acima das Escrituras. Hoje, inclusive, a doutrina de algumas igrejas cristãs, algumas seitas, no bom sentido da palavra seita, que é segmento, eles colocam a igreja acima das Escrituras. Os dogmas nas igrejas neopentecostais, neortodoxas, estão acima das Escrituras. Mas a igreja reformada preza pela Escritura sagrada. E se o Espírito de Deus tiver que revelar algo
para o cristão, para a igreja, para a família, essa revelação deve estar alinhada com as Escrituras Sagradas. Por isso que uma das nossas confissões diz que a Escritura é a única regra de fé e de prática. É a forma como nós devemos crer e praticar. Nada além disso. Nada além disso. Então, como já disse, e volto a informar os irmãos, Lutero, que foi o pioneiro dos reformadores, ele dizia: o que não está na Escritura está liberado. E Zwingli, que foi um dos reformadores que veio depois de Lutero, que foram os que deram maior contribuição batista, foi mais conservador, dizendo: olha, não é o que não está nas Escrituras, não pode fazer, o que não está nas Escrituras está liberado. Só está liberado o que se encontra nas Escrituras. Então, das igrejas reformadas, igrejas ortodoxas, ela se torna verdadeira, você pode confiar. Quando você entende isso está na Bíblia, isso se encontra na Bíblia. Aliás, hoje eu dei uma gafe aqui, a Fernanda me lembrou, porque existem vários adágios evangélicos, né? Evangélicos. E um deles é: não cai uma folha de uma árvore sem toda a vontade de Deus. Não é, isso é um adágio, não se encontra nas Escrituras. Ele defende a soberania de Deus, a vontade de Deus, que é avaliada em outros textos, inclusive, mas não se encontra nas Escrituras. Então eu preciso aqui lembrar disso. Como também algum pregador às vezes está pregando e fala assim: olha, mente vazia, a Bíblia diz que mente vazia é a oficina do diabo. Você vai procurar e você não acha nada disso, embora seja mesmo. Embora seja. E outros adágios, né, como por exemplo, ajuda que eu te ajudarei. Então você não tem isso na Bíblia, mas você tem lá em Josué a orientação do Senhor Deus, quando diz: esforça-te e eu te ajudarei. Aí, né? Bom, vamos lá então. Quando a gente ouve revelação, nós podemos aprender sobre revelação em 3 conceitos. O primeiro conceito é a revelação natural. Irmãos, Deus se revela através das obras criadas. Então, as obras criadas, incluindo a própria consciência do homem, porque o homem é uma obra criada, onde ele criou o homem como padrão moral, nós percebemos a revelação de Deus. O próprio universo físico, Romanos vai dizer, noutras palavras, que é uma forma da pregação, o próprio cosmos, que inclui aí o mundo, que proclama os atributos de Deus, mas não só o cosmos, mas o macrocosmos, revela a grandeza de Deus. E os cientistas defendem também sobre microcosmos, os micro-organismos, a constituição dos elementos. Isso manifesta, só um ser inteligente poderia criar tal coisa. Então tudo isso é a obra de Deus, e esse autor de tal obra é infinitamente sábio e poderoso e se chama Deus. Já falamos, mas voltamos a falar: o próprio ser humano que Deus criou, que nasce com uma consciência, com a sua própria versão de lei, né? Isso aí é uma versão de série, né? Todo homem, ele tem aquela questão da consciência, e quando chega na idade do juízo, na tenra idade, ele já sabe discernir o bem e o mal. E não só isso, o instinto de adoração que o homem tem, algo vazio que está nele, inclinado a adorar a uma divindade. E por aí esses povos que estão tão distantes de nós, que são animistas, adoram o vento, o mar, a montanha, o sol, porque não conhecem a realidade de Deus. E o próprio paganismo diz isso. O que fundamenta a revelação natural é o texto que diz em Salmos 19, que os irmãos conhecem muito bem: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras,
e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Veja em Romanos, quando o autor sagrado, o apóstolo Paulo, vai dizer que os homens preferiram adorar a criatura ao invés do Criador. Olha o que ele diz: porquanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E ainda Romanos 2, 14 e 15 diz: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então vejo que quando nós estudamos a criação, nós percebemos Deus na obra criada e revela os seus atributos, haja vista a lógica, a ordem, a harmonia, a sabedoria, o poder, as coisas maravilhosas deste mundo. Então a revelação natural é a que nós consideramos. A segunda revelação de Deus é a revelação especial. A revelação especial, porque a revelação natural não é suficiente para salvar o homem em função da queda. Então, aprove a Deus revelar-se diretamente à igreja. Assim, Deus preparou o povo de Israel na antiga aliança, preparou a igreja de Jesus na nova aliança, para que o homem possa rever o conhecimento necessário para conhecê-lo, porque a salvação vem através de Jesus. No Antigo Testamento, em toda a Bíblia, nós temos a revelação direta, as teofanias, onde o anjo aparecia, representando Deus. Então, os anjos, os sonhos, visões. Nós vimos hoje pela manhã, Salomão, a inspiração de pessoas, os juízes, os profetas, os sacerdotes, e o ápice da revelação especial se encontra em Jesus. E Deus foi comunicando aos poucos, no curso dos séculos, a necessidade de salvação. Interessante que ensinou a santidade através de alimento, através das roupas, tinha que tomar um banho, tudo isso eram ensinos físicos do que ele iria rever logo depois sobre santidade. E foi assim que Deus revelou-se a Noé, a Abraão, Moisés, a Davi, a Salomão, aos apóstolos, especialmente em Cristo. Vejam o que diz Hebreus 1, versículos 1 e 2. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Cristo é a revelação final de Deus, nele se concentra todas as coisas, porque ele é o próprio Deus. E em Gálatas diz, é este também o sentido das palavras do apóstolo Paulo, né? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então a igreja foi confiada aos oráculos de Deus, essa revelação especial. Mas não é só essas duas revelações, tem uma terceira revelação, é a revelação das Escrituras. Tendo a revelação natural e a revelação especial, nós temos o registro dessas revelações, porque aprove a Deus ordenar para que toda a revelação fosse escrita, fosse preservada e permanecesse disponível para a consecução dos seus propósitos eternos. Essa foi a grande luta de John Huss, que morreu queimado porque fez a Bíblia, um manual das Escrituras em inglês, e por isso foi condenado, e de Lutero, que traduziu a Bíblia em alemão e deu acesso, porque o povo não tinha acesso às Escrituras sagradas. Então, irmãos, as Escrituras sagradas, a bem da verdade, que nós não damos o real valor às Escrituras. Não damos o real valor às Escrituras. Mas é nela
que nós encontramos a fala de Deus. 2 Timóteo 3,16 vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então nós vimos aqui a necessidade das Escrituras, embora algumas igrejas vão pelo caminho da tradição oral. Os reformadores radicais do começo do século achavam que havia uma palavra interior que sobrepujava as Escrituras. Outras denominações, hoje, em nossos dias, colocam mais a palavra profética, as revelações do Espírito. Vai saber se é realmente do Espírito acima das Escrituras. Mas a fé reformada, o cristianismo ortodoxo, centralizado, se fundamenta inteiramente a fé nas Escrituras Sagradas. Falado um pouquinho sobre esse comentário, vamos aproximar da finalização, só para nós entendermos um pouquinho o texto. Versículo 30, a parte A, diz que eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Então, eu estive vendo a geografia, muito provavelmente eles tenham levado um dia de viagem a pé, e eles, por um caminho que atravessava a Galileia. E nós percebemos aqui esse segundo anúncio, e os discípulos continuavam sem entendimento. No próprio versículo 30 diz que Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. E Jesus procurou permanecer irreconhecível, reconhecível a sua identidade, porque ele queria ter um momento especial com os discípulos. O texto diz que ele estava ensinando os seus discípulos e dando-lhes uma nota importantíssima. A fala de Jesus tinha praticamente 3 informações. A primeira: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Segundo, eles o matarão. Terceiro, e 3 dias depois ele ressuscitará. E os judeus tinham dificuldade de reconhecer Messias e servo sofredor, como já vos disse, a mesma coisa. Mas a grandeza do Senhor Jesus é exatamente isso. Reside no fato de que ele se tornou o servo sofredor de todos. E essa predição da ressurreição tem uma palavrinha que eu quero dizer-lhes, e não me entendo mal, mas uma palavrinha no grego que diz paradidomai. Essa palavra significa entregar nas mãos dos homens por determinação de Deus, paradidomai. Então, é uma ordem de Deus. E aqui o Senhor Jesus é um filho obediente, que obedece ao Pai até a morte, inclusive. Essa é a essência do Evangelho, e é por isso que nós somos salvos. Jesus foi comissionado por Deus, e aqui então ele age, e de livre vontade ele se rende às mãos daqueles que o rejeitam. E finalmente, na última frase, ele diz: mas eles não entendiam o que eles queriam dizer e tinham receio de perguntar. Então, eles continuavam sem entendimento. Esse texto é muito enigmático, é muito pequeno, mas eu quero apresentar 4 lições a respeito desse texto, acerca das verdades da revelação de Deus e que isso implica em nosso relacionamento com Ele. Vejam aí a primeira lição. A revelação é propícia, é oportuna. E é das mudanças Deus mostra algo mais a nós, a você e a mim. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia, e ao caminho o Senhor então começa a se revelar de um modo diferente. Quando você olha isso nas Escrituras, você percebe que com Abraão foi mais ou menos assim. A revelação de Deus foi mais efetiva quando ele saiu da terra.
Quando você olha para Jacó, quando ele saiu do seio da sua família, em fuga, logo em seguida ele já teve a revelação de Deus, quando seguia a viagem a 800 quilômetros para chegar na terra dos seus parentes. E isso vai acontecer com José. Isso vai acontecer com a família, quando José é usado para resgatar sua família. E agora então ele é o governador do Egito e eles viajam e tem essa mudança. Essa mudança também ocorre as revelações de Deus do perdão, no encontro em Jacó de Esaú. E é nas mudanças que nós temos a revelação de Deus. Uma das coisas que acontece no seio da igreja contemporânea, é o medo de mudanças. O que acontece em nossa vida é o medo de mudanças. Medo de mudar de vida, mudar de trabalho, mudar de local, de geografia. E a gente tem esse medo de achar que nós estamos bem, e se mudarmos, nós vamos ser prejudicados, nós vamos sucumbir, nós somos derrotados. E sem querer forçar o texto, é importante entender que quando houve essa mudança, onde o Senhor Jesus, a bem da verdade, ele já está no caminho da cruz, desde o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nessas mudanças, Deus mostra algo mais a você. Isso aconteceu na minha vida em diversos momentos. Mas 2 momentos eu posso tratar e explicar. A primeira foi quando eu entendi que deveria pedir para sair da igreja da paz, lá em Campos dos Goitacazes, indo para lugar nenhum. Tal era a opressão que vivíamos ali, inclusive por parte da maçonaria. Naquele momento, eu anunciei que iria sair e marquei para 3 meses um culto de aniversário, sem saber para onde eu ia. Mas logo depois do culto de despedida, o pastor Éder Silva, da segunda igreja, pregou no culto de despedida, e foi uma festa. E quando eu chamei as pessoas que entraram, depois que eu cheguei no ministério, foi constrangedor, porque eu não queria ter feito aquilo, mas nós tivemos praticamente 3/4 da igreja, nós tivemos quase 80% da igreja que veio, vieram à frente. 3/4 seria 75% de irmãos que vieram à frente, que batizei, que vieram. E ia para lugar nenhum. E qual foi a minha surpresa? Que o pastor Pedro Salvador disse: eu gostaria que você fosse pastor de educação cristã na PIB de Búzios, só que eu não vou estar lá. Primeira igreja batista em Búzios. E lá eu trabalhei, lá eu conheci a minha esposa, lá eu pude fazer um trabalho com jovens, e depois do nosso casamento eu tive um convite para voltar para São Paulo, que era uma das coisas que eu desejava. Mas aquela preocupação de mudar, ou de aceitar ou não, ir para Búzios, ou depois que eu deixei o ministério, eu volto para São Paulo, eu tenho amigos, tenho colegas, eu vou estar muito mais protegido, muito mais amparado. Mas eu entendi de Deus que deveria aceitar esse desafio e fui para Búzios. Outro momento foi quando eu me tornei pastor dessa igreja. Eu lembro que a diretoria disse para mim: olha, a igreja houve uma evasão por problemas pastorais, então você vai morar aqui na casa do zelador, a gente já pediu para ele sair, nós não temos um salário adequado, mas você pode trabalhar secularmente. Já tinha tido essa experiência, e depois de orar com a Fernanda, conversar, entender que eu deveria sair de Pirituba, eu vim para cá. E nessa mudança, Deus me revelou algo especial. Irmãos, esse primeiro ponto, dos 4 que tenho para apresentar, a gente mostra que a revelação é propícia, a revelação é oportuna. Você não tem que ter medo de mudanças. Você tem que ter medo se você não estiver na mão de Deus, ou se você estiver tomando uma decisão simplesmente humana. Mas a revelação de Deus é propícia, é oportuna, geralmente, quando você passa um outro caminho,
quando você vai para uma outra direção. A segunda revelação que digo à luz desse texto é que, além de ser propícia, a revelação é preferencial. A revelação é preferencial porque a revelação não é para a multidão, não é para os fariseus. A revelação foi preferencial no Monte da Transfiguração e agora ela é preferencial aos discípulos. E aqui nós vemos que numa comunhão íntima com Deus, Ele falará conosco, falará contigo. E eu penso e creio que Deus quer revelar muitas coisas acerca da sua vida, os propósitos que Ele tem para você. Só que essa nossa correria, esse ativismo, esse negócio de cumprir tarefas, de fazer lições, e ter que trabalhar, e ter que se preparar, e ter que curtir também o lazer, ter que fazer tantas outras coisas, essas tarefas que nunca acabam, ela tira o nosso tempo de estar em comunhão contigo. Assim como você gosta e quer estar com alguém que você ama, sozinho, quieto, sem ser incomodado, sem andar em bando, é importante que você tenha esse desejo para estar na presença de Deus. Ele vai revelar coisas a vocês. Essa fala de Jesus não poderia ser subtraída. Vejam a leitura teológica, a aplicabilidade que tem. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Veja que coisa nobre, coisa extraordinária. Agora eu pergunto, será que nós estamos tendo esse momento de intimidade para com Deus? Eu me lembro que falei sobre essa questão, se não hoje, no domingo passado, de que não existe coisa mais preciosa em nossa vida do que estar numa comunhão íntima com Deus, ser amigo íntimo de Jesus. Eu penso que foi hoje de manhã que eu tenho falado isso. E é verdade. E não só porque as Escrituras dizem, mas que a gente experimenta isso. Nós experimentamos isso na nossa vida. Esse momento de comunhão íntima com Deus, onde Ele fala ao seu coração. O Dr. Chet, que Deus o tenha e o tem, né, porque é um servo extraordinário, saudoso Dr. Chet, ele ensinava a classe, ensinava na ordem dos pastores, ele dizia, depois que você orar, fica em silêncio, prefira a solitude, Deus vai revelar algo a você. Deus ele vai falar algo ao seu coração. Então eu vejo que a revelação, além de ser propícia, ela é preferencial. Jesus fala com os seus filhos, com quem tem intimidade, com o seu amigo, quem está perto dele. Não é assim que você faz? Quando você tem um segredo, quando você tem alguma coisa, você quer repartir com alguém, e aí você guarda, espera a oportunidade para dizer a quem você ama. Uma coisa boa, pode ser até uma coisa não muito boa, como essa, por exemplo, mas você quer dizer a quem você ama. Então a revelação é preferencial e pela inferência nós aprendemos. Se você não tem comunhão íntima com Deus, dificilmente Ele vai se revelar a você. Em terceiro lugar, estou vendo que nós temos 4 P's aqui, né, Beth? Propícia, preferencial, ela é preparatória à revelação. Deus quer se revelar a você para capacitá-lo. Outro adágio cristão, voltando aqui no probleminha dos adágios, né? Esse adágio que o pessoal diz, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aonde que está isso? Não está em lugar nenhum. É praticamente uma verdade cristã. Mas veja, que todo o objetivo da revelação é para nos preparar. Deus quer nos preparar. Deus quer nos capacitar. Deus quer que quando passarmos a tempestade, e aqui era o aviso que a tempestade chegaria, nós estejamos prontos para suportar a pressão. Então, Ele queria capacitá-los. E nessa fala do Senhor Jesus, nós temos uma notícia muito triste. A notícia triste é que o Messias, o escolhido, o Filho de Deus, o Deus vivo, do qual Pedro diz, seria entregue nas mãos dos homens, nas mãos dos ímpios. Agora, uma teologia equivocada, né, que diz que os romanos mataram Jesus,
e os fariseus mataram Jesus, a bem da verdade é que Jesus se entregou. E pela uma coisa muito humilhante ser entregue nas mãos dos homens. É muito humilhante. O que disse pela manhã, volto a dizer. Assista bem, vai ser muito legal. Você vai ver exatamente isso, alguns personagens sendo entregues nas mãos dos homens. E você vai perceber, num dado momento, eu que gosto de filme de guerras, assim, né? Eu gosto muito desses filmes, né? Que tem bastante massa de tomate, essas coisas. E aí, por um momento eu hesitei e disse, não vou ver esse filme. Eu não estou suportando a dor da injustiça que essa pessoa está sofrendo. Eu quase desliguei. Porque o controle remoto fica na minha mão, na minha casa. Eu não sei se é assim na sua. Mas olha, eu resisti. E continuei assistindo. E olha, aconteceu. Eu pouco tinha lugar para dizer essas coisas. Mas fazia tempo que eu não chorava em filme. E eu chorei. Que nem você já chorou, viu? A primeira vez que eu vi o filme foi o Tio Cometiano, eu chorei tanto. Não entendi nada do filme, mas eu chorei. E eu chorei muito de ver a ação de Deus, a justiça de Deus, a obra de Deus sendo realizada nesse filme, que já, eu não quero cometer spoiler, como disse pela manhã, mas vale a pena ver. Mas parece que é isso que Deus quer fazer conosco. Na nossa prova, no nosso constrangimento. Ele quebra o nosso orgulho, quebra o de dura cerviz, né? A Bíblia diz, ao soberbo será quebrantado repentinamente. Ao de dura cerviz será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. É isso que Deus faz conosco. Muitas vezes, não poucas, Ele nos entrega na mão daquele patrão casca grossa, na mão daquela vizinha, daquele cara do condomínio opressivo, daquela pessoa que nos trata mal. E a nossa obrigação é amá-los, passar por isso. Mas o sofrimento do Senhor Jesus, conforme as epístolas gerais nos ensina, não foi até a morte. E a segunda fala de Jesus é, eles o matarão. Ele está falando na terceira pessoa, eles o matarão. E 3 dias depois, ele ressuscitará. O crente é assim, você não ressuscitará com Cristo, a não ser que você morra. E eu desejo que você morra para esse mundo. Eu desejo que você morra. Mas a revelação é preparatória. E na maioria das vezes, nas revelações que Deus nos prepara, é quando Ele nos quebranta, é quando Ele nos faz passar por vale, quando você fica privado, Deus tira o chão dos seus pés. Eu costumo dizer, como eu me torno piedoso quando o cartão de crédito acaba, não tem mais limite, né? Quando sobra dias do mês e a receita não chega, quando alguém fica enfermo, família, familiares, pessoas que você ama, e você arrebenta com você. Mas a revelação, ela é preparatória. Deus quer se revelar a você para capacitar. E o último P desses P's é que, além de ser a revelação propícia, preferencial, preparatória, a revelação é progressiva. É um dos pontos altos na teologia do Antigo Testamento, quando Deus começa a trabalhar com o povo de Israel e quer se fazer conhecido, né? Então, eles não têm maturidade para conhecer Deus. E muitos crentes não têm. Muitos crentes não têm maturidade para conhecer a sua vontade. E então, Deus deseja que cresçamos para conhecê-lo melhor. O texto diz, eles não entendiam o que ele queria dizer, e tinham receio de perguntar, mas isso fazia parte da obra de Deus. Só depois que o Senhor Jesus ressuscitou, e que as mulheres falaram aos discípulos, é que eles ficaram felizes, mas só depois que eles comeram aquele peixe assado, ali no mar, e eles viram que era o Mestre, a revelação é progressiva. Há muitas crianças na fé, como diz lá em Coríntios, crentes carnais, que não conhecem nada de Deus, não conhecem nada da sua vontade. Às vezes são pessoas que estão na igreja evangélicas há 10, há 20, 30 anos, só oba-oba, só
show, só evento, e não conhece Deus, não tem momento com Deus, não é conduzido às escrituras sagradas, ou pela estrutura da igreja, da denominação, ou pelo próprio cristão. E as pessoas conhecem tudo, culinária, mecânica, engenharia, de vídeo, imagem, som, tecnologia. E como sempre digo, é legítimo que você conheça, e necessário, é cada vez mais competitivo, mas não conhece Deus. Nós precisamos conhecê-lo melhor. Há muitas coisas segredadas com Deus, que Ele quer nos falar, que Ele quer nos mostrar. É verdade que nós vivemos tateando. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas adiante eles iam saber, eles iam entender o que Jesus estava dizendo para eles. Que o Senhor Jesus, nesta noite, provoque em nós um desejo de conhecê-lo, um desejo de crescermos, a fim de que Ele possa revelar quais são exatamente os propósitos dele em nossa vida. O vale que atravessamos, as dificuldades que enfrentamos, não é sem propósito. Deus está no controle de todas as coisas, Ele governa todas as coisas, e em todas as coisas Deus revela-se oportuno para nos abençoar, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu confesso que quando eu cheguei aqui de manhã, eu vi pouquíssimas pessoas, nós demos orientações mesmo, para que as pessoas doentes não viessem, pessoas resfriadas, com febre, coriza, pessoas não estejam com uma saúde boa, mas nós fizemos todas as adaptações, colocamos o ar na ventilação, abrimos as portas de cima, aquelas portas, e para que a gente tenha um ambiente ventilado e um ambiente satisfatório para o culto ao Senhor. Mas uma tristeza de todo pastor é entrar na igreja e ver lacunas, encontrá-la vazia. Mas a alegria do meu coração é que nós estamos aqui. Deus se manifesta em nós e através de nós. E eu desejo que você tenha uma audiência com Deus, porque Ele vai se revelar a você. Ele vai falar ao seu coração. E a sua vida nunca mais será a mesma quando Ele falar ao seu coração. Curve a sua fronte, vamos orar, antes mesmo de louvar. Eu quero orar pela sua vida. Pai bendito, nós te damos graças pela tua palavra, por esta viagem do Senhor Jesus oportuna, por esta revelação a mim, por esta notícia ruim que eles estavam recebendo, mas para que o Senhor pudesse prepará-los para enfrentar a tempestade que viria. E também, ó Deus, nós te louvamos porque o texto nos ensina a necessidade de crescermos, de sermos maduros na fé, a fim de que o Senhor nos revele algo mais. Eu oro por todos que estão aqui, ó Deus, todos os que estão participando deste culto. Ore, ó Deus, pelas vias virtuais, digitais, mas eu oro, ó Deus, clamando que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, a fim de que nós tenhamos um desejo intenso vindo do Teu Espírito de o conhecer, de conhecer a Sua vontade, de termos um relacionamento íntimo contigo. Senhor da glória, nós clamamos, ó Deus, para que ninguém se perca, mas que cada um de nós seja conduzido à Tua palavra, ao momento contigo, à oração, a uma devoção pessoal, a uma vida de consagração, a fim de que sejamos cristãos sérios, cheios do Teu Espírito Santo, que vive para o louvor da Tua glória. Senhor Deus, faça da nossa vida o que for da Tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.